Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só nesta afirmação. Fora da igreja não há salvação. Profundo, forte, né? Qual o posicionamento da igreja sobre isso? Eu quero hoje trazer um único parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Quero trazer citações bíblicas e uma boa conversa com você sobre esta importante afirmação. Fora da igreja não há salvação. Como assim? Vamos entender junto com este leigo? Vamos lá então. Catecismo na mão, parágrafo 846. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, através da igreja, que é o seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se nos torna presente no seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus através de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou então perseverar. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã. Eu quero conversar com você 4 pontos para refletirmos sobre esta afirmação que fora da igreja não há salvação. Bom, primeiro ponto que nós temos que entender. Quem salva é Cristo. Ponto. Isso precisa estar claro. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que a igreja, então, tem a ver com isso? Porque é o que diz a afirmação, né? Que fora da igreja não há salvação. O que a igreja tem a ver com isso? Aí eu vou abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 23, para você entender o que a igreja tem a ver com isso. Olha só. Efésios 5, 23 vai dizer o seguinte. Está aqui num contexto de moral doméstica, falando do relacionamento do homem e da mulher. Aí vai falar aqui no 23. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Que corpo é esse que Cristo é salvador? Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. O corpo místico de Cristo, cujos membros somos todos nós batizados. A cabeça é Cristo, este corpo é a igreja, tá? Então é aí que a igreja entra. Quem salva é Cristo. O que a igreja tem a ver com isso? A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Segunda coisa, igreja necessária para a salvação também, porque ela é a grande administradora e dispensadora dos meios de salvação. O que é isso, Ciro, meios de salvação? Aqui eu estou falando dos sacramentos. Quem administra e quem dispensa os sacramentos de Cristo ao mundo é a igreja. Eu não me auto-batizo, eu não pego um pedaço de pão por força própria e comungo acreditando que é o corpo de Cristo. Eu necessito da igreja, é ela que dispensa isso para o seu povo. Veja, Jesus Cristo, ele inculcou com expressas palavras a questão
da necessidade da fé e do batismo. E aí eu vou de novo na Bíblia. Quer ver, ó? Vamos lá no Evangelho de São Mateus, lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, para você entender o que Cristo quis dizer sobre a necessidade da fé e do batismo. Olha só, Mateus 28, 19 e 20. Olha só. E Jesus disse: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus pediu para os apóstolos irem, fazerem discípulos todas as nações, batizando-as em nome da Santíssima Trindade e ensinando a observar tudo o que ele ordenou. Quem ensina é a igreja, quem batiza é a igreja. Vai percebendo como vai fazendo sentido esta afirmação? Fora da igreja não há salvação? Bom, quem salva é Cristo. Cristo ordenou para que a igreja batizasse e para que a igreja ensinasse tudo aquilo que ele ordenou. Eu não faço isso por si próprio, eu não prego para mim mesmo, eu necessito da igreja, tá? Então, vamos para o terceiro ponto. Porque daí você fala assim para mim, tá bom, Ciro, fora da igreja não há salvação, entendi. Tá, e para quem não conheceu a igreja? É verdade, é uma boa pergunta. E para os povos indígenas, né? Outras religiões como o islamismo, o hinduísmo, o budismo, até o próprio xiismo. São, depois do cristianismo, as 4 maiores religiões do mundo. Esses irmãos e irmãs em Deus certamente não conhecem a igreja como este instrumento do Cristo para a salvação do homem e da mulher, né? Mas então como é que fica esses casos, já que fora da igreja não há salvação? Ora, a justificação do amor, a justificação da misericórdia. Até porque tem um ponto importante aqui. O fato de você estar na igreja e fora da igreja não há salvação, mas o fato de você estar nela, indo na missa todos os domingos, o fato de você ter uma vida de oração, de estar recebendo sacramentos e até de estar vivendo a caridade, isso não te garante o reino dos céus. Nossa, Ciro, agora pronto, agora o Ciro falou besteira, hein? Será que o Ciro falou besteira? Ninguém tem mérito para ir para o céu. Ah, Ciro, o Papa tem. Ninguém tem mérito suficiente para ir para o céu. E quem disse isso não é o Ciro, foi o próprio Cristo. Vamos lá de novo? Abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 19 agora, versículos 25 e 26. Olha o que Jesus disse. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram a Jesus: quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, dentro e fora da igreja, será necessário contarmos com a infinita misericórdia de Deus. É claro que viver a caridade é um fator de justificativa plena, porque Deus é amor, está lá na primeira carta de São João. Viver o amor é essencial e fundamental. Agora, para quem não conhece a igreja, além do amor, tem a misericórdia. E para quem está na igreja, além da caridade que tem que ser vivida, junto com a graça dos sacramentos que eu e você recebe, que nos permite estar mais próximos de Deus, é também a vivência da caridade e a misericórdia, porque ninguém tem mérito o suficiente, ninguém é tão bonzinho assim o suficiente, ou é uma alma tão piedosa, merecedora do céu. Vai para o céu por graça e misericórdia de Deus, tá bom? Agora, por fim, ainda, né, no tema fora da igreja não há salvação, eu quero fazer a seguinte reflexão com você, depois desses 4 pontos, até de um tema tratado pelo padre Fábio Marinho. Ele estava explicando o seguinte, olha,
A igreja é uma barca, a barca de Cristo, né? E ele falava assim: é possível atravessar um rio a nado? Eu pergunto para você, o que você acha? É possível atravessar um rio a nado? É, não é? É. Mas se você for de barco, é mais fácil atravessar, não é? Este barco é a igreja. E olha que legal. Ir de barco é mais fácil, né? Ir de barco é mais fácil e esse barco ainda inclusive tem um remador nele, né? O nosso líder, sem contar na graça de Deus, o próprio Cristo, o Divino Espírito Santo Consolador, mas aqui nós temos o Vigário de Cristo na Terra, né? Que orienta todo o povo de Deus, que é o Santo Padre, não é isso? Então dá todas as religiões, gente. Você não acha que eu e você é o bonitinho, porque já que eu sei que dentro da Igreja Católica, fora da Igreja não há salvação, nós somos os únicos bonitinhos que vai para o céu. Tem religião que acha isso, não ache você. As outras, por meio da caridade, da misericórdia, também alcançarão. Todos nós somos filhos de Deus e não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos a barca. Com a barca fica mais fácil de atravessar esse rio da vida. Porque nesta barca tem os sacramentos. Eu consigo pedir perdão, eu consigo receber o corpo de Cristo. Eu fui batizado, crismado. Eu recebi o matrimônio, outros receberam a ordem. Enfim, essa barca me oferece tudo isso. Isso tudo é muito importante. É o corpo místico de Cristo. E a gente precisa valorizar isso. Mas não somos os lindões já salvos, não. Porque lembrando Mateus 19, para o homem isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Muito bem, igreja, fora da igreja não há salvação. Espero ter ajudado você nessa reflexão. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.